Como é que foi o processo de, vamos dizer que, finalizar, né, essa fase que você viveu? Eu tenho certeza que não foi fácil. Você fazer essa quebra de não vou mais cantar gospel, parou o gospel e depois voltou para... O pessoal chama de música secular, né? Então, na realidade, não foi assim... Foi decepções, né? A gente comecei a passar por vários processos dentro da igreja. Comecei a trabalhar... Já sempre trabalhei na área política, então comecei a trabalhar dentro da igreja na área política, comecei a ter uma boa visibilidade nessa área, sempre fui um bom articulador, sempre fui uma pessoa que sempre influenciou para o bem, né, na favela, sempre trabalhei com social, sempre trabalhei pela minha favela e por outras favelas também, e a galera começou a usar isso para política. E eu ali, naquela inocência, a vontade de servir, fui trabalhando, mas aí comecei a ter decepções com alguns líderes e começamos a ter problema. Aí virou uma guerra mesmo, ponto de ameaças e tudo, de pastores de ameaça. Só que no momento eu comecei a pedir ajuda para outros pastores. Olha como é que é o sistema. Eu estava sofrendo algumas ameaças, pastores que me deviam, não me pagavam, vocês tinham feito acordo comigo e não cumpriam. E isso eu me desvinculei desses pastores. E a gente estava meio que numa guerra mesmo, esses pastores. Querendo ou não, isso vai enfraquecendo enfraquece a fé. A gente acaba enfraquecendo a fé, porque assim, a gente para, às vezes, a gente por um deslize nosso, a gente acaba deixando de buscar, acaba deixando de assistir um culto. Então, começa a mudar a rotina. Então, quando você começa a mudar a rotina, tu vai enfraquecendo uma parte, tu vai desacostumando. Entendeu? E ali eu comecei, cara, muitos problemas. Eu comecei a procurar outros líderes que eu tinha como amigo, que precisavam de mim nas agendas. Ia contar, ninguém acreditava em mim, no que eu falava. Porque esses pastores eram pastores renomados, e eram pastores grandes. E, pô, quem sou eu? Sou um funkeiro que chegou agora. Pô, e para eles, esses pastores estavam certos. Só que a galera não dava nem a oportunidade de falar, de contar a minha versão. Eu achava assim que eu achava que eu tinha o direito. Nesse período todo, eu nunca tinha entrado em alguma polêmica, nunca tinha falado. Então, se eu estava procurando, é porque de fato mesmo tinha algumas. E a galera sabia que o meu trabalho era sério, que eu era um pai de família, que era um cara que vivia conforme todas as regras impostas pelo Evangelho. Você só queria estar em paz, eu queria estar em paz. Na igreja. E eu vivia todas as regras impostas pelo Evangelho. Entendeu? Eu vivia todas as regras. Então, dentro das regras, não tinham o que falar de mim. Eu não tinha erro, não tinha queda nesse momento, não tinha. E a galera mesmo assim não me ouvia. Então, aquilo dali fui me afastando. Quando eu fui ver, eu já estava fora dos propósitos. Quando eu fui ver, já entrou o primeiro quando tu tá fraco, aí entra o primeiro deslize, tu começa já. Aí quando eu fui ver, já estava assim, ainda com a imagem evangélica, mas totalmente com o pensamento, com a mente fora e o coração fora. Já não queria mais viver aquilo dali. Já não via. Ou com certo rancor, né? Cheio de rancor. Então não queria mais viver aquilo. E a agenda lotada. Só que eu sou um cara que eu sou muito de verdade. Eu não consigo fazer uma coisa... Ou eu sou 880. Eu não consigo fazer uma coisa mediana. Eu não consigo fingir que tá bom, beber isso aqui, achando ruim, e fingir que tá bom. Não consigo. Sim. Entendeu? Então eu não conseguia mais viver. Então fui lá, cancelei minhas agendas todas e falei, pô, melhor eu cair na mão de Deus do que cair na mão dos homens. Eu mesmo fui lá, botei na minha rede social, falei, gente, estou saindo. A partir de hoje vocês vão ver coisas aqui diferentes. Quem tiver filho, quem não quiser ver, que é evangélico, sai da minha rede social, que a partir de hoje... Eu mesmo fui lá, porque se de repente, assim como Davi, se de repente caísse na mão dos homens, vamos supor, fico lá. Aí, igual vários pastores falavam, não, filho, vem errando mesmo, a gente vai te cuidando. Mas ali tu fica na mão do homem. Depois o cara tem, sei lá, mano, já não confiava mais em ninguém. E eu também não queria viver aquilo, queria viver o que Deus tinha para mim. Né? Não tinha medo de mais. Já estava errado, meu coração já não estava mais naquilo. Então eu falei, pô, eu não vim para cá, eu não fui pro cristianismo protestante, porque eu já era cristão católico apostólico romano, eu não fui pro cristianismo protestante para ganhar fama, para ganhar dinheiro. Fama eu tinha nos havaianos já, pô. Dinheiro eu já tinha nos havaianos. Eu fui em busca da paz, eu fui em busca da espiritualidade.
Então, se eu já não estava mais tendo espiritualidade ali, e já não estava mais tendo paz, nada mais me importava ali, nada mais me fazia bem. Não era a agenda que ia me manter ali. Uhum. E como é que está seu lado religioso e espiritual? Então, cara, hoje eu me sinto espiritualista, sou um cara de muita fé. Acho que esse período, né, foi bom, porque assim, eu busquei de fato uma fé que eu me encontrei de fato, eu e Deus. Eu e Deus de uma forma surreal. Você conseguiu se reencontrar e se reconciliar com ele? Se reencontrar com ele sozinho, sabe? Uma coisa sozinho, eu e ele no meu quarto, na minha casa. Então, hoje eu tenho uma espiritualidade muito forte que, assim, eu e ele é inexplicável. E quem te acompanha consegue ver isso, que você está o tempo todo falando de Deus e falando das coisas que ele faz. E eu fui pegando coisas de tudo que eu passei, de todas as religiões que eu passei, e fui pegando aquilo que era bom para mim e tirando o que era ruim. E hoje eu consigo aplicar, tipo lá na fazenda. Eu estava na fazenda, quando eu vejo coisas difíceis para mim, eu comecei a jejuar. Lá dentro do reality. Porque são armas espirituais que eu aprendi, que fazem bem, que sempre fez bem para mim. E é engraçado que quem vê de fora fala, mas como assim você consegue conciliar essa vida de artista, né, vivendo nesse meio, com a vida religiosa, né? É porque o religioso é pro espírito. E o espírito quem consegue ver o espírito? Então as coisas do espírito são ocultas. A gente não precisa estar... A gente vai dar sinais. A gente não precisa ficar mostrando que é espiritual, que é religioso. Tem muita gente que mostra um monte de coisa e não é nada daquilo. É verdade. Na hora mesmo não tem fé. Entendeu? Então a fé, porque a maior... Vamos falar pelo lado do cristianismo, que é o que a gente está falando. É o cristão. Se a gente é cristão, é porque a gente acredita 100% na Bíblia. Porque a gente só acredita que existe um Cristo porque a Bíblia nos mostrou. Se não chegasse uma Bíblia, ninguém saberia que existia um Jesus Cristo. Sim. E a Bíblia, o que Jesus Cristo deixou? O maior ensinamento espiritual que ele deixou para nós. Quando orar, entra no teu quarto e ora o teu pai em oculto. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora o teu pai em oculto. Que o pai que te vê em oculto te recompensará publicamente. Então, as orações são em oculto. E as bênçãos ele faz em público. Aí o pessoal fala, mas nem vejo ele orando e é abençoado. Fulano está desviado e é abençoado. Eu vou todo dia para a igreja, eu posto todo dia no monte. Tu posta, mas ele que tu está chamando às vezes de desviado, está orando todo dia, está jejuando todo dia. Está buscando todo dia. Ele só não mostra, porque não tem, quem tem que ver é Deus. E eu acho que a fé é uma coisa muito íntima de cada um. Muito íntima. É uma coisa muito íntima. Então, assim... Eu sempre digo ao pessoal, eu nunca gosto de impor nada às pessoas, né? Mas, assim, que quem tem a sua fé no que você crê, é legal que busque para fortalecer o espírito de verdade. Feito de corpo, eu falo, tem o pessoal até rico, eu falo, minha macumbeirinha linda. Ela é espírita. Ela é espírita e eu vou lá na casa dela. Chego lá, a galera me trata super bem, ninguém me impõe nada, ninguém me pede nada, ninguém me obriga a nada. Eu vou lá, tem a mãe de santo, a Tânia, tem o maior carinho, a gente troca altas conversas. Ela mesmo fala, filho, teu chamado, tu tem um chamado pro cristianismo, tu fala de uma forma diferente. E a gente sempre troca, a gente tem o maior respeito. E chego lá, vejo as coisas dele lá, maravilhosas, coisas lindas dela lá, as danças, os cânticos, as coisas. Cara, e a espiritualidade dela, o que ela gosta, que ela se encontrou. Sim. Entendeu? E é sobre isso, é sobre a pessoa se encontrar. E respeitar a fé de cada um, né? Cada um tem direito da tua fé. Cada um se encontra de um jeito. Eu vou, como a gente está falando disso, sempre vou na Nação, vou na Universal, vou bastante. E a Débora vai comigo, chega lá, ela vai, sente bem, fica à vontade também. Ai, que legal saber disso.